Seu pai te ensinou a construir soberania pessoal ou apenas a ser um bom servo funcional e obediente da sociedade? Ele lhe mostrou as próprias cicatrizes e fraquezas ou apenas manteve a ilusão de um herói inabalável que nunca precisava de ajuda? Pense nisso. Você já parou para questionar por que as regras do mundo real parecem tão absurdamente diferentes daquelas que seu pai lhe ensinou? Olhe para trás. Ele não mentiu para você por maldade, mas estava ele próprio ocupado demais, lutando as próprias guerras silenciosas e carregando cicatrizes que jamais lhe mostrou para manter a ilusão de estabilidade. O resultado final é que você herdou a boa intenção e a moral, mas não a blindagem. Você tem o coração no lugar certo, mas as mãos sem a firmeza tática e a frieza necessárias para dominar o ambiente e proteger seus interesses. Ninguém lhe deu o manual de instruções sobre como o poder realmente funciona e como evitar ser transformado em uma ferramenta descartável. E é exatamente disso que se trata este vídeo. Nos próximos 30 minutos, vamos absorver um conjunto de conselhos impiedosos, as verdades cruas que seu pai esqueceu de lhe ensinar e que um estrategista como Maquiavel veria como fundamentais. Vamos mergulhar em lições destiladas não da moralidade ineficaz, mas da pura observação tática. Este é o código de conduta que divide os homens que são usados daqueles que são inegavelmente respeitados, temidos e influentes. Você descobrirá exatamente como deixar de ser uma opção conveniente para se tornar uma prioridade inegociável na mente de qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Chega um instante decisivo, muitas vezes devastador, na trajetória de qualquer homem, em que ele é forçado a encarar uma revelação dolorosa. O Calvário é solitário. Ninguém virá resgatá-lo. Nem seus aliados mais próximos, nem as instituições sociais, nem mesmo a figura paterna que você tanto idealizou. A realidade, despida de romantismos, é crua e indiferente ao seu sofrimento. Seu pai, por mais bem intencionado que fosse, falhou em blindá-lo para a ferocidade do mundo real. Não por falta de amor, mas porque ele mesmo estava ocupado demais, travando as próprias guerras silenciosas, sufocado por receios que nunca ousou compartilhar, carregando cicatrizes que jamais revelou a você para manter a ilusão de estabilidade. Como consequência, você cresceu com uma miopia perigosa em relação às regras fundamentais do jogo da vida. Ninguém teve a coragem de lhe avisar que o mundo não reverencia a suavidade, mas a força, que a sociedade não premia a fantasia ou a intenção, mas a disciplina e o resultado, que o poder nunca é concedido à ingenuidade, mas conquistado pela astúcia. Ninguém o alertou que a bondade, quando desprovida de vigor e capacidade de defesa, transforma você não em um santo, mas em uma presa fácil. É uma lição amarga aprender que as pessoas recordam o que você entrega, mas o apagam da memória no segundo exato em que sua utilidade expira. A vida não opera sob os princípios de justiça, equilíbrio ou moralidade que lhe ensinaram na escola. A vida é tática, é estratégia, é sobrevivência. Portanto, entenda que este conteúdo não é sobre cura emocional ou afagos no ego. É sobre metamorfose. É sobre destruir o garoto ingênuo para dar lugar ao homem estratégico. Agora, você vai absorver as leis que os homens de verdade sussurram longe dos ouvidos da multidão, os códigos de conduta que dividem os predadores dos domesticados, os respeitados dos ignorados, aqueles que ascendem ao topo daqueles que passam a vida se curvando. Todo homem é adestrado, desde a mais tenra infância, para ser funcional, prestativo e confiável. O arquétipo do bom garoto é incutido em sua psique como a meta final. Sem perceber, você se molda em um homem que carrega o fardo de todos, exceto o seu próprio, acreditando que esse sacrifício será recompensado. Mas aqui está a verdade visceral que foi omitida de sua educação. No momento em que você se torna essencial para os outros, você deixa de ser prioridade para si mesmo. As pessoas não admiram o homem que resolve tudo.
Elas contam com isso como se fosse uma obrigação natural sua. Elas o usam, drenam sua energia e quando você finalmente desmorona sob o peso que não deveria carregar, passam por cima do seu corpo caído para pedir ajuda ao próximo da fila, sem um pingo de remorso. Essa é a tragédia silenciosa do homem excessivamente confiável. Ele se torna um servo disfarçado de amigo, parceiro, filho ou irmão. E o mundo nunca pedirá desculpas por isso, porque na lógica fria das relações humanas, utilidade não é sinônimo de respeito. Utilidade é ferramenta. E uma ferramenta é substituída no instante em que surge algo mais barato, mais rápido ou mais conveniente no mercado. Você não foi criado para ter poder, foi criado para estar disponível. Aprendeu a atender cada chamado imediatamente, a consertar cada erro alheio, a acalmar cada tempestade emocional dos outros, a comparecer a cada crise que não era sua. Acreditou piamente que estar lá para todos compraria lealdade, gratidão e influência. Mas o poder real não vem de servir a multidão indiscriminadamente. O poder vem de ser o homem cujo acesso é difícil, restrito e valioso. Olhe ao redor da sua vida com honestidade brutal. Note como aqueles que você persegue incessantemente nunca correm atrás de você. Note como aqueles que você coloca no pedestal lhe oferecem apenas as sobras de tempo e atenção. Note como aqueles que você salva repetidamente nunca retribuem o favor quando você precisa. Por quê? Porque você os treinou meticulosamente a acreditar que o seu tempo não vale nada, já que ele é dado de graça. A natureza humana não respeita a abundância. Se o ouro fosse tão comum quanto a areia, ninguém o guardaria em cofres. Humanos respeitam a escassez. E você, infelizmente, tornou-se infinitamente disponível. Cada vez que você corre para salvar alguém de suas próprias consequências, você ensina. Você não precisa me dar nada em troca, eu apareço mesmo assim. Cada vez que disse, não se preocupe com isso, diante de um erro grave, ensinou que seu esforço não tem preço e pode ser desperdiçado. Cada vez que perdoou o desrespeito sem impor consequências, ensinou que suas fronteiras são feitas de papel, não de aço. E quando você finalmente tenta se impor, eles ficam confusos e até ofendidos, porque você está quebrando um sistema que você mesmo construiu e manteve. Entenda isso profundamente. As pessoas o tratam exatamente como você as adestrou para o tratar. Se você se tornou o homem que todos usam, também se tornou o homem que ninguém realmente considera importante. Observe os homens mais respeitados da sociedade. Eles não são os onipresentes. São os que estão seletivamente disponíveis e apenas para quem fez por merecer tal privilégio. Poder não é ser necessário para o funcionamento da máquina. Poder é ser a peça rara que, se retirada, faz a máquina parar. Quando sua presença é escassa, seu valor dispara. Quando sua disponibilidade é limitada, o respeito aumenta automaticamente. Quando seus limites são de concreto armado, sua influência cresce. Mas você não faz essa mudança com discursos inflamados ou ultimatos verbais. Palavras são apenas vento para pessoas que já o rotularam como o cara bonzinho. Você deve se transformar através da conduta, da ação silenciosa e firme. Comece parando de apagar incêndios que você não acendeu. Se alguém cometeu o erro, deixe que limpem a própria bagunça. A responsabilidade ensina o amadurecimento e blinda a sua energia vital. Comece a dizer não, sem apresentar um relatório de justificativas. O homem fraco pede desculpas por proteger seu tempo. O homem forte sabe que seu tempo é sua propriedade mais valiosa e não precisa de defesa para ser resguardado. Torne-se um enigma na sua agenda. Quando sabem que você sempre atende no primeiro toque, param de valorizar a chamada. Quando não sabem se ou quando você vai responder, ajustam o tom de voz e a urgência.
A maioria dos homens entra em colapso porque carrega a tocha dos outros enquanto sua própria chama interna se apaga por falta de oxigênio. Recompense a reciprocidade, jamais a dependência. Se alguém só aparece na necessidade, você não tem um relacionamento. Você tem uma transação comercial desvantajosa. No momento em que você deixa de ser infinitamente útil, algo curioso e revelador acontece. Os parasitas, aqueles que só valorizavam seu serviço, desaparecem ou se revoltam. Mas aqueles que valorizam quem você é, permanecem e se adaptam. Essa é a purificação necessária do seu círculo social. E sim, vai ser desconfortável, porque você passou anos sendo o pilar, o ajudante, o consertador, o homem que se coloca em segundo plano para que outros brilhem. Mas essa versão de você foi desenhada para mera sobrevivência e aprovação, não para dominância e autorrealização. O mundo respeita um homem estável, mas teme e reverencia um homem seletivo. Quando você cessa a disponibilidade constante, você não perde amigos reais. Você perde sanguessugas. O que sobra é o seu núcleo verdadeiro e o seu poder restaurado. E é aí que a verdadeira transformação começa. A maioria dos homens é governada não pela força de caráter, mas pela volatilidade das próprias emoções. Eles explodem quando desafiados, entram em pânico sob pressão, quebram quando abandonados, rastejam quando rejeitados e desmoronam quando alguém retira o afeto ou a validação. É por isso que tantos perdem na vida. Não são derrotados pelos inimigos externos. São derrotados pela própria incapacidade de manter o sangue frio diante da adversidade. O mundo não é gentil com homens emocionais. Homens emocionais negociam mal, pois revelam seu desespero. Escolhem conforto imediato em vez de disciplina a longo prazo. Ficam em relacionamentos falidos e tóxicos por medo da solidão. Seguram seu potencial porque alguém pode não aprovar sua ambição. São manipulados facilmente porque seus sentimentos são gatilhos expostos que qualquer um pode apertar. Homens emocionais se tornam previsíveis, e homens previsíveis viram marionetes nas mãos de quem possui autocontrole. O poder pertence, inequivocamente, ao homem que consegue permanecer gélido enquanto todos ao redor estão sangrando internamente ou perdendo a cabeça. Frieza, neste contexto, não é crueldade ou maldade. Frieza é clareza mental. É a habilidade suprema de ver as coisas como elas realmente são, não como você gostaria que fossem. É a disciplina de decidir com base em estratégia e lógica, não em simpatia ou pena. É a força para ficar imóvel e inabalável quando tentam provocá-lo, causar culpa ou encurralá-lo emocionalmente. Um homem frio não reage impulsivamente. Ele avalia. Ele observa o cenário, estuda as intenções ocultas e escolhe a ação cirúrgica que o beneficia a longo prazo. Ele não dá chilique, não implora, não se explica excessivamente. Ele não permite que outro ser humano o arraste para o caos emocional. Seu desapego é seu escudo impenetrável e seu silêncio é sua espada mais afiada. Todo homem precisa entender e internalizar isto. Existem momentos em que a bondade é uma armadilha mortal, o perdão é uma rendição humilhante e a empatia é usada como alavanca contra você. As pessoas vão explorar a maciez que você mostra, vão transformar sua lealdade canina em uma arma apontada para a sua cabeça. Vão usar seu medo de magoar os outros para empurrá-lo para escolhas que o destroem. É por isso que a crueldade necessária existe como um conceito vital. Crueldade necessária é a capacidade de priorizar seu bem-estar, suas metas e seu futuro, mesmo que isso decepcione, choque ou irrite os outros. Não é o desejo sádico de ferir, é a recusa absoluta em deixar que o firam. Às vezes, você precisa ir embora sem dar satisfação para preservar sua sanidade. Às vezes, precisa terminar ciclos sem consolar a outra pessoa. Às vezes, precisa dizer um não seco sem suavizar a voz. Às vezes, precisa se escolher tão completamente que o chamarão de sem coração.
Mas um homem sem fronteiras será sempre traído. Um homem sem autorrespeito será sempre maltratado. Um homem que evita conflito a todo custo vira parquinho de diversão para quem adora criar problemas. Mãos firmes lembram a você que não está aqui para ser agradável ou simpático. Você está aqui para avançar, para conquistar. Está aqui para construir uma vida que o protege, o fortalece e o eleva. Homens emocionais sacrificam a visão de futuro por aprovação temporária. Homens frios sacrificam a aprovação imediata por poder a longo prazo. Quando você para de operar pela emoção reativa, uma nova versão emerge. Você para de exagerar, de perseguir, de discutir, de justificar. Para de esperar justiça de gente injusta. Para de dar energia vital a quem apenas o drena. Para de pedir desculpas por proteger sua paz. Suas decisões ficam mais afiadas, cortantes. Sua presença, mais pesada e magnética. Seu tempo, inestimável. Seus relacionamentos, cristalinos. As pessoas param de brincar com você porque não conseguem mais lê-lo ou manipulá-lo. Seu silêncio as deixa nervosas e inseguras. Sua indiferença as torna cautelosas. Sua calma as faz questionar a si mesmas. É isso que o mundo respeita. Não o cara legal, mas o homem que não é movido facilmente. Não o homem que reage, mas o homem que calcula. A maior fraqueza de um homem moderno é a crença infantil de que precisa de permissão para viver a vida que deseja. Ele espera a validação dos amigos, da família, da sociedade, da parceira, até de estranhos na internet. Ele quer aplausos antes de começar, encorajamento antes de se comprometer e garantia de sucesso antes de dar um passo. É por isso que a maioria nunca ascende. São viciados em aprovação como se fosse oxigênio. Só se movem quando alguém acena a cabeça positivamente. Encolhem quando alguém desaprova. Toda a existência deles é moldada pela opinião de gente que, muitas vezes, nem respeita a si mesma. Aprovação é uma jaula dourada, disfarçada de conforto. Todo homem que construiu algo poderoso, perigoso ou significativo na história fez isso sem pedir a bênção de ninguém, porque a aprovação o enfraquece. Ela o força a diluir sua verdade só para ser aceito pelo rebanho. Transforma suas ambições numa votação pública onde todos têm direito a veto. E no momento em que seu valor próprio depende do que os outros pensam, você vira servo deles. Você se veste, fala, sonha e fracassa para eles. E o pior, esquece quem você deveria se tornar. Um homem poderoso não pede licença. Ele cria uma vida que reflete sua visão singular, não as expectativas medíocres do mundo. Mas isso exige algo que poucos desenvolvem: a habilidade de deixar de ser amado, a disposição para decepcionar, a coragem de caminhar só se for necessário. Homens dependentes de aprovação temem o isolamento mais do que a mediocridade. Temem o julgamento mais do que o arrependimento futuro. Preferem se encaixar a subir de nível. Sacrificam seu potencial divino para evitar chatear alguém irrelevante. E então olham para trás, anos depois, percebendo que desperdiçaram a vida porque queriam ser compreendidos. Liberdade não é dada. Liberdade é tomada no momento em que você para de se importar com a opinião de quem não vive sua vida nem carrega suas consequências. É por isso que a verdadeira independência começa internamente. Quando você para de olhar para fora buscando um guia e começa a olhar para dentro buscando direção, o jogo vira. Um homem controlado pela percepção pública jamais controlará o próprio destino. Estará sempre à mercê de quem franze a testa para ele. A vida fica infinitamente mais nítida quando você não precisa mais da plateia. De repente, suas decisões se tornam estratégicas em vez de emocionais e performáticas. Você para de explicar suas escolhas para quem não tem capacidade de entendê-las. Para de buscar simpatia. Para de tentar deixar os outros confortáveis com seu crescimento vertiginoso. Você prioriza sua missão acima dos mal-entendidos alheios. Foca na sua evolução em vez das expectativas limitantes deles.
E algo poderoso acontece quando você para de pedir permissão. O mundo para de tentar controlá-lo. As pessoas podem falar, mas a voz delas perde o peso e a gravidade. Podem tentar culpá-lo, mas a culpa não influencia mais suas escolhas. Podem retirar a aprovação, mas você não precisa mais desse carimbo para respirar. Vão chamá-lo de egoísta, porque sua existência não gira mais em torno do conforto deles. Vão chamá-lo de arrogante, porque agora você se escolhe com convicção. Vão chamá-lo de frio, porque não conseguem mais controlá-lo. Mas você deve aceitar esses rótulos como medalhas, porque a alternativa é uma vida inteira se encolhendo para caber em caixas que não são suas. O valor de um homem é medido pela cotação do seu acesso. Quanto mais barato for falar com você, usá-lo ou influenciá-lo, mais rápido perdem o respeito. A maioria nunca entende isso. Eles se tornam acessíveis a tudo e a todos. Cada ligação, mensagem, problema, emoção, demanda. Eles atendem prontamente porque acham que isso os torna boas pessoas. Na realidade, isso os torna capachos que respiram. Quando as pessoas podem abordá-lo a qualquer hora, aprendem a abordá-lo sem cautela ou reverência. Quando podem interrompê-lo quando querem, aprendem que o tempo delas vale mais que o seu. Um homem constantemente acessível não pode ser respeitado, pois a acessibilidade irrestrita mata o mistério, mata a autoridade, mata a presença. Os reis que ficam atrás de portas fechadas têm status infinitamente maior que o servo que está sempre ao alcance da mão. Toda relação humana opera numa lei simples. Pessoas valorizam o que não podem obter facilmente. Isso se aplica ao amor, amizade, liderança, negócios e família. O maior erro estratégico é dar acesso emocional de graça. Deixar as pessoas desabafarem, drenarem você, usá-lo como terapeuta não remunerado, distração ou zona de conforto. Acesso emocional é a moeda mais cara e rara que um homem tem. Ainda assim, a maioria distribui como se fosse panfleto na rua. Cada vez que você se abre vulneravelmente para quem não conquistou sua confiança com sangue e lealdade, está dando a eles a habilidade de influenciá-lo. E influência é poder. Uma vez que alguém pode alterar seu humor, sua mente ou sua energia, essa pessoa é dona de uma parte de você. Você precisa recuperar essa posse. Não construindo muros de raiva infantil, mas tornando-se seletivo, impiedosamente seletivo. Nem todos merecem sua presença. Nem todos merecem seu tempo. Você deve se tornar o tipo de homem cuja presença parece um evento raro, cujo silêncio parece carregado de significado, cuja energia parece cara. Essa mudança altera tudo. Quando percebem que não tem mais passe livre para você, o comportamento muda. Falam com mais cuidado, aproximam-se com mais intenção. E claro, restringir o acesso vai deixar as pessoas desconfortáveis. Dirão que você mudou, que está distante. Isso ocorre porque elas estavam lucrando com sua versão antiga, a versão que se esticava demais. O crescimento expõe os parasitas. Eles não estão chateados com sua mudança. Estão chateados porque o acesso gratuito ao seu recurso acabou. O silêncio é uma das armas mais potentes que um homem pode portar, e, no entanto, é a menos ensinada. Criaram-no acreditando que a comunicação excessiva resolve tudo, que explicar direitinho garante o entendimento e o respeito. No mundo real, o oposto é verdade. Quanto mais você fala, mais as pessoas o medem, mais duvidam e mais munição você entrega. O homem que fala demais expõe sua fraqueza, revela seus medos, inseguranças e gatilhos. Ele se torna um livro aberto, previsível e fácil de manipular. A verdadeira autoridade pertence a quem consegue sentar em silêncio absoluto e permanecer imóvel. Quando você reduz drasticamente suas palavras, o mundo fica inquieto. As pessoas não conseguem decifrá-lo e começam a projetar poder em você. Começam a adivinhar,
a pensar demais, a se policiar na sua presença. Seu silêncio vira a pressão delas. A maioria fala para aliviar a tensão interna, para preencher o vazio, para buscar validação. Mas cada palavra desnecessária drena seu poder. Um homem forte não fala para se acalmar. Ele fala para direcionar a realidade. Suas palavras são raras, logo, valiosas. Existe também um perigo profundo em anunciar seus planos aos quatro ventos. É assim que homens sabotam o próprio futuro antes mesmo de começar. No momento em que você verbaliza uma ambição, acorda a inveja, o medo e a resistência alheia. Homens com disciplina frágil revelam seus sonhos cedo demais buscando aprovação. Homens com poder real movem-se nas sombras e deixam os resultados fazerem o anúncio estrondoso. O silêncio protege sua direção, blinda sua ambição, cega seus inimigos e previne interferência. No conflito, quem fala menos sempre tem a vantagem tática. Quem reage emocionalmente entrega o controle. O silêncio força a outra pessoa a se revelar, a mostrar as cartas, a despejar frustrações enquanto você permanece ilegível. E o homem ilegível é sempre o mais perigoso na sala. Silêncio não é passividade, é pressão psicológica. É um teste que força a verdade a vir à tona. Mas lembre-se, o silêncio deve vir acompanhado de presença física e mental. Sem presença, é invisibilidade. Com presença, postura e olhar firme, o silêncio é dominância pura. Todo homem diz querer força, mas poucos estão dispostos a trilhar o caminho solitário que a cria. A força genuína não se constrói no conforto dos aplausos ou na companhia constante. Ela nasce na solidão. Quando você é forçado a encarar a si mesmo sem distrações, sem ninguém segurando sua mão, é aí que o caráter é forjado. A maioria jamais se torna poderosa porque nunca aprende a ficar só. Temem o silêncio da própria mente. Um homem dependente será sempre controlado, pois sua estabilidade é terceirizada. Ficar sozinho significa tornar-se o alicerce em vez de procurar onde se apoiar. Você para de esperar ajuda e constrói sua própria infraestrutura interna. Confiança que vem de evidência própria. Disciplina que cresce da repetição solitária. Esse isolamento não é triste, é solitude. O prazer de ser poderoso na própria companhia. Isso afia o homem, força-o a confrontar suas fraquezas e a construir uma identidade autêntica, não uma colcha de retalhos feita das influências dos amigos e da sociedade. Ficar de pé sozinho lhe dá a habilidade de ver sem ruído, de identificar quem agrega e quem subtrai. Quando você não tem medo de perder pessoas, começa a atrair as certas. Quando não depende de gente para se sentir inteiro, seus relacionamentos deixam de ser correntes de necessidade e passam a ser escolhas livres. Sua independência muda a dinâmica de poder. Você não se agarra, não implora, não persegue. Você se torna o homem capaz de ir embora de qualquer situação que fira seus princípios. O homem que não é chantageado emocionalmente por culpa ou medo do abandono. Quando você consegue ficar só, ninguém pode usar seu medo de perdê-los contra você. Isso o torna blindado. Ficar sozinho é uma disciplina para a vida toda, exigindo que você seja capaz de batalhar, planejar e atravessar noites escuras sem ninguém torcendo. Essa autossuficiência cria uma calma que intimida e atrai. O homem que consegue ficar de pé sozinho não pode ser quebrado, pois ele se torna autodefinido e sólido. Chega um momento em que a evolução deixa de ser opcional e vira uma questão de sobrevivência espiritual. Você atinge um ponto onde a versão antiga, mole, distraída, carente, não consegue mais levá-lo adiante. Você sente a pressão, a fome de algo mais. A reinvenção começa quando você para de negociar com sua própria fraqueza e decide matar o velho eu. Reinvenção exige destruição. Você precisa destruir a versão que aceita pouco, as desculpas que repete há anos, a ilusão de que tem tempo infinito. Não é um processo gentil,
É brutal. Acontece quando você se confronta sem filtros. Pergunte a si mesmo: como seria a sua vida se você vivesse cada dia como se alguém estivesse tentando tirar tudo de você? A reinvenção exige separação, isolamento e confronto. Você vai perder pessoas, vai superar ambientes, vai trocar de pele. O homem que você está se tornando não cabe na vida pequena que você construiu. A versão ultrapassada precisa morrer para a nova assumir o trono. Morte e renascimento. E quando essa nova versão emerge, sua presença muda. O mundo reage diferente. Você não caminha mais como quem evita conflito, mas como quem está preparado para ele. Não fala como quem implora, mas como quem comanda. É isso que a reinvenção lhe dá, uma espinha dorsal de aço. Os homens que ascendem não são os sortudos, são os que decidiram se tornar uma criatura diferente, mais dura, mais fria, mais afiada. Você está no limiar dessa transformação. Tudo isso não foi para inspirá-lo, foi para provocá-lo a sair da inércia. Você sabe o que deve fazer, sabe o preço de continuar o mesmo. Este é o seu momento. Assuma a responsabilidade e reinvente-se em um homem que o mundo não pode ignorar, por mais que tente. Se você ainda está ouvindo minha voz, entenda o peso do que isso significa. A maioria dos homens clicou fora nos primeiros minutos. Eles voltaram para o entorpecimento, para os vídeos de gatos, para a ilusão confortável de que o mundo lhes deve algo. Eles não suportaram o espelho. Mas você ficou. Você suportou a verdade nua e crua sem desviar o olhar. Isso já separa você de 99% da massa. Mas cuidado, o conhecimento é irreversível. Agora que você viu as cordas que movem as marionetes, você nunca mais poderá fingir que não as vê. A ignorância era uma bênção que você acabou de assassinar. A pergunta que fica ecoando no silêncio do seu quarto não é: o que eu ganhei com esse vídeo? Mas sim, o que eu vou ter a coragem de destruir na minha vida agora que eu acordei. Não deixe este momento evaporar. Vamos marcar este território. Se você é um dos poucos que chegou ao fim, deixe um sinal para que eu saiba quem são os generais no meio dos soldados rasos. Desça aos comentários e escreva apenas 3 palavras: silêncio e poder. Deixe essa frase ser o epitáfio da sua ingenuidade e o nascimento da sua autonomia. E se você realmente entendeu o jogo, esmague o botão de curtir. Não faça isso pelo algoritmo, faça como um ato de rebeldia silenciosa. Cada like é um sinal de fumaça avisando que a resistência à mediocridade está viva e que nós estamos observando. Para aqueles que não querem apenas assistir à guerra, mas desejam liderá-la, o botão Seja Membro está logo abaixo. Entrar para a nossa irmandade não é uma doação. É um pacto de sangue com a sua própria evolução. É o lugar onde a filosofia se torna estratégia prática. Você tem as ferramentas. Você tem o mapa. O portão está aberto. Lembre-se, a coroa é pesada apenas para os pescoços fracos. Erga a cabeça.